Caríssimos irmãos e irmãs, estamos todos a iniciar o novo ano e ouvíamos a leitura da Palavra de Deus que nos falava da força e do poder da sua bênção que nós pedimos não só neste dia, mas que muito provavelmente pedimos todos os dias quando nos levantamos, quando fazemos o sinal da cruz e dizemos: a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre mim, venha sobre os outros, venha sobre a minha família, venha sobre o mundo. E esse Deus Todo-Poderoso é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Desde os tempos bíblicos que o povo de Deus usou estas fórmulas de pedir a bênção de Deus, partindo de uma motivação de fé muito forte que os animava, que acabava por determinar tudo aquilo que era o percurso das suas vidas. Fé no Deus que é vida, porque é o Deus Criador, no Deus que permanece, no Deus que é de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro, tal como diz, noutro contexto, o livro do Apocalipse e outros livros da Escritura. E nós continuamos a usar estas mesmas fórmulas orantes, que são da mente, são do coração, são a expressão do nosso pensar, do nosso sentir e da nossa fé, porque acreditamos que o Deus vivo é o Deus que dá vida a todos. E a bênção de Deus é a vida de Deus em nós, é essa comunicação que vem do momento criador, mas que tem continuidade em todo o nosso percurso, que há de chegar ao dia da redenção, quando Ele mesmo, que é vida, que é fonte de vida, nos acolher no seu reino glorioso. É por isso uma belíssima forma de iniciarmos o ano civil, uma bela forma de iniciarmos o nosso percurso de cada dia, de concluirmos o nosso percurso ao anoitecer e de irmos ao longo das diferentes fases do nosso dia, do nosso tempo e da nossa mesma vida, pedindo ao Senhor, com fé, que nos continue a conceder a sua bênção, isto é, que a sua vida se torne vida em nós. O Santo Padre enviou-nos para este primeiro dia do ano, Dia Mundial da Paz, uma mensagem em que se centra numa outra fórmula orante que nós usamos muitas vezes, também todos os dias, quem sabe, várias vezes. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma das partes, uma das cláusulas do Pai Nosso, era essa oração dos filhos de Deus que nós rezamos, filhos de Deus a que fazia alusão a segunda leitura da palavra da Escritura, que também escutamos, uma vez que é essa a forma como nos situamos uns diante dos outros e uns diante do mesmo Deus, como filhos, para depois sermos também irmãos uns dos outros. E o Papa Francisco recorda-nos que quando nós somos capazes de acolher o perdão de Deus, porque nós somos fracos e frágeis na nossa relação com Deus. Nem sempre lhe retribuímos com amor, com generosidade, com serviço, aquilo que Ele nos oferece, nos concede, e é tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Mas também, quando somos capazes de perdoar aos outros e de acolher o perdão dos outros, nós temos um coração mais preparado para ser construtores de tudo aquilo que é bom e que é belo e que faz parte da nossa missão, do nosso percurso, da nossa peregrinação sobre esta terra. O perdão é difícil de receber porque temos esta tentação de nos considerar inferiorizados quando alguém tem de nos perdoar. Também é difícil de dar porque é preciso vergar o coração, vergar a mente, às vezes vergar a vontade e vergar esses sentimentos que tão facilmente nos ocupam e que são avessos exatamente ao perdão. Perdão que se recebe
e o perdão que se dá. E o Papa situa esta palavra do Pai Nosso, que é de todos os dias, neste contexto da vivência do ano santo, do ano jubilar, o ano em que nos consideramos e sentimos peregrinos da esperança. Porque se qualquer ano jubilar, ou se qualquer percurso de conversão na nossa vida, não incluir o perdão de Deus, não incluir o perdão aos irmãos e não incluir o perdão dos irmãos, o percurso fica por fazer, porque continuamos, porventura, na nossa independência, no nosso autoritarismo, na nossa consideração de nós mesmos, sem esta capacidade de abertura de horizontes que o Senhor Jesus Cristo sempre nos ofereceu e sempre nos oferece. O perdão é caminho de reconciliação, é caminho de encontro de pessoas e povos. E o Ano Santo Jubilar deve levar-nos ao princípio, ajudar-nos a refazermos o nosso próprio percurso de vida enquanto pessoas, membros de uma família, de uma sociedade, de uma igreja, enquanto cristãos, para afastarmos todas aquelas sombras que povoam as nossas vidas, os nossos sentimentos, as nossas relações e criarmos, ou permitirmos que Deus crie em nós um conjunto de condições adequadas para estarmos em paz com Ele e para estarmos em paz uns com os outros. É um convite muito forte para este ano jubilar que há pouco começou. E, em terceiro lugar, a palavra que hoje temos muito presente é a palavra paz. A palavra paz, que é uma realidade muito mais densa e mais forte do que aquilo que dia a dia nós dizemos ou queremos dizer quando a utilizamos. Na Sagrada Escritura, a paz é aquele estado de bem-estar, de tranquilidade, de harmonia, existente dentro do coração de cada pessoa, existente nas relações de cada pessoa com o seu próximo, com o seu semelhante. Aquele estado de harmonia com a própria criação, ao nível pequeno das nossas relações e ao nível mais vasto das relações universais e das relações com o próprio mundo, com a própria terra em que todos nos encontramos, sobre a qual todos vivemos e que deve criar um conjunto de condições para que todos alcancem essa harmonia, essa paz pessoal e comunitária a que a palavra sempre faz alusão. Não adianta estarmos a referir as situações de paz ou de falta de paz que se verificam em nós, que se verificam na nossa família, nas nossas sociedades, à escala universal, com os efeitos tão nocivos que destroem essa harmonia pessoal, essa harmonia familiar e social e essa harmonia na relação com o próprio planeta, com a própria Terra, que sofre, evidentemente, as consequências de tudo aquilo que são os nossos erros, dos nossos egoísmos e da nossa incapacidade de percorrermos os caminhos do amor e da conversão. Pela paz, é um terceiro item para as nossas orações, nós podemos constantemente rezar. Assim como pedimos a Deus que nos dê a sua bênção, pedimos a Deus que nos perdoe e que nos dê a capacidade de perdoarmos, também devemos ser capazes de dia após dia inserir no nosso percurso: Senhor, dai-nos a vossa paz, dai ao mundo a paz de que tanto precisamos. E depois isso é inclusivamente uma profissão de fé no amor e na força de Deus que é paz, mas ao mesmo tempo uma profissão de fé na capacidade que a humanidade tem de ter para, guiada pela força do amor de Deus, ser construtora de paz. E ao mesmo tempo é uma palavra de compromisso na vida de cada um, porque eu, dia após dia, tenho de ter essa possibilidade de receber a bênção e de abençoar. Tenho de ter a capacidade de ser perdoado e de perdoar. Tenho de ter a capacidade de acolher a paz de Deus e a paz dos outros, mas de ser ao mesmo tempo construtor da paz no pequeno mundo em que passo a minha vida. Que
que a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, que evocamos com este belo título no primeiro dia do ano, seja para nós aquela que vai à frente, aquela que conduz, aquela que nos guia, aquela que nos acompanha, para que sejamos abençoados pelo mesmo Deus que a abençoou, sejamos homens e mulheres de perdão, tal como ela viu realizar na vida de seu Filho Jesus Cristo, e para que o nosso mundo tenha a paz de que tanto precisa.